Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A CPI da Petrobras no Senado ouviu o ex-diretor de abastecimento da empresa, Paulo Roberto Costa. Preso em março pela Polícia Federal, ele é suspeito de superfaturar contratos e desviar recursos que teriam sido lavados pelo doleiro Alberto Youssef. Solto depois de 59 dias por decisão do Supremo Tribunal Federal, Paulo Roberto diz que apenas prestou consultoria ao doleiro. Paulo Roberto Costa admitiu ter uma empresa de consultoria, a Costa Global, e conhecer o doleiro Alberto Youssef, mas negou o envolvimento apontado pela Polícia Federal em contratos superfaturados e em lavagem de dinheiro. Não há nada ilegal na Petrobras. Estão colocando aqui a Petrobras numa posição extremamente de empresa frágil. Os controles dentro da Petrobras são enormes. Não existe organização criminosa. Eu não sei por que inventaram essa história, mas é uma história inventada. Sobre a compra da refinaria americana de Pasadena, Paulo Roberto Costa disse que foi um bom negócio à época e que o contrato com a empresa belga Astra, sócia no empreendimento, seguiu padrão internacional. Sobre a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, que deve chegar a custar 18 bilhões de dólares, Paulo Roberto Costa negou o superfaturamento em contratos. Disse que o erro da Petrobras foi divulgar o valor preliminar de 2 bilhões e meio de dólares sem que o projeto estivesse definido. Nós não tínhamos ainda o projeto da refinaria, não tínhamos ainda o DNA do petróleo da Venezuela e não tínhamos feito nenhuma licitação. Com esse dado preliminar, a imprensa e as pessoas que não conhecem a área de projeto, era para custar 2,5, está custando 18. Não tem sobrepreço nisso, não tem superfaturamento nisso, não tem nada. É que o dado foi divulgado de forma errada, na hora errada. Apenas senadores da base aliada acompanharam o depoimento. A oposição participa da CPI mista, formada também por deputados, que amanhã deve ouvir a presidente da Petrobras, Graça Foster. Eleições 2014. A partir de hoje, dia em que começaram as convenções partidárias, as emissoras de rádio e televisão estão proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados por candidatos. 2 assuntos provocaram manifestações diversas nos parlamentares durante a sessão plenária desta tarde. Um decreto do Poder Executivo sobre a participação popular no governo e o plano do PT para os meios de comunicação. Os temas foram levantados pelo presidente do Senado logo após a convenção nacional do PMDB em um dos auditórios da casa. A presidente da República participou. Dilma Rousseff chegou ao Senado no fim da convenção, quando o PMDB já havia confirmado a aliança com o PT para a eleição presidencial. Depois da convenção, o presidente do Senado disse no plenário que a aliança passa pelo programa de governo e criticou uma das diretrizes lançadas em maio pelo PT, o controle econômico dos meios de comunicação. A simples menção ou pretensão de abolir o direito à liberdade de expressão a qualquer pretexto, inclusive administrativo, financeiro ou comercial, como ocorreu em países vizinhos, é insana. Não pode e não deve haver. Reitero que não apoio, não comungo, sequer admito discutir iniciativa a qualquer pretexto que pretenda regular a mídia. Democracia hoje no Brasil é tão importante quanto o ar que nós respiramos. Então, esta profissão e este compromisso assumido por Vossa Excelência com estes princípios democráticos me tornam hoje mais confiantes. Só poucos têm condições de editar um jornal, só poucos têm o controle das concessões públicas de rádio e televisão. Isso é colocado em uma meia dúzia de mãos no Brasil que dão a opinião que querem, que formam a opinião que querem, que bloqueiam a informação para o povo brasileiro. Renan Calheiros também criticou a Política Nacional de Participação Popular. Lançada há 2 semanas, propõe um sistema de consultas para que a sociedade civil opine sobre programas do governo. Por ser um decreto presidencial, o texto entrou em vigor sem passar pelo Congresso. Quem representa o povo é o Congresso Nacional. E por este motivo, o ideal é que a proposta seja enviada através de um projeto de lei
ou mesmo através de uma medida provisória, para que sejam aqui aprimorados, para que possam receber as insubstituíveis colaborações e aprimoramentos dos deputados e dos senadores. O decreto, a forma é de fato equivocada, vai contra o parlamento, e qualquer forma que avilte o parlamento deve ser condenada. A ideia, a participação social, não. A participação social tem que ser saudada. Não retira atribuições do Congresso Nacional. Imagine se nós, parlamentares, temos a atribuição política de nos relacionar com as organizações da sociedade civil, é claro que o Executivo também tem essas prerrogativas. O Senado vai cortar 42 funções comissionadas de servidores que recebem adicional por atividade de chefia. O objetivo é economizar R$500 mil por ano. Segundo a comissão diretora, os cortes serão feitos de modo a não prejudicar os trabalhos. E o senador Renan Calheiros anunciou hoje em plenário que em 1 ano e meio o Senado economizou 90% dos R$300 milhões previstos para os 2 anos à frente da presidência da Casa. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu o papel do sistema financeiro rumo à economia de baixo carbono. Segundo os participantes da audiência pública, o Brasil precisa criar medidas para reduzir as emissões após 2020. Uma das opções seria a tributação do carbono. Segundo o representante do BNDES, o banco emprestou para os chamados financiamentos sustentáveis em 2013 mais de R$24 bilhões. Somente para a área de resíduos sólidos foram 500 milhões. A discussão da temática ambiental no banco ela é crescente, ela é transversal, ela pega o BNDES como um todo, as diretorias, inclusive o próprio presidente. Rodrigo Porto, do Banco Central, afirmou que o sistema financeiro vem incorporando o conceito de responsabilidade socioambiental nas últimas décadas. Recentemente nós fizemos uma regulação para que os grandes bancos, voltado para os grandes bancos, para que eles demonstrem como consideram o risco ambiental dentro das suas estruturas de gestão de risco, né? Risco socioambiental nas operações de crédito, risco socioambiental nas operações de mercado, risco socioambiental em função de questões operacionais, legais. O representante do Ministério da Fazenda, Luizio Lopes, afirmou que o país deve lançar mão de instrumentos econômicos para reduzir as emissões depois de 2020. Uma das formas mais utilizadas para reduzir as emissões é a tributação do carbono em diversos setores da economia. Mas ainda não existe um consenso no cenário internacional quanto ao preço da tonelada. Na Suécia, por exemplo, ele chega a $168. Em outros países, não passa de $1. A introdução de tributos e de um mercado de carbono, segundo os especialistas, visa estimular os agentes econômicos a caminho da economia verde. O que se pretende é criar um sinal de preços para que os agentes econômicos, na hora que vão pegar um investimento lá no BNDES, considere que um investimento que vai reduzir as suas emissões, que vai gerar uma atividade com menor nível de emissões, é mais interessante, é mais atrativo do que um investimento convencional. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, respondeu hoje a perguntas dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Depois da sabatina, o nome dela foi aceito para a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. A decisão final caberá ao plenário. Morreu nesta terça-feira o ex-senador, prefeito e governador Marcelo Alencar. Ele tinha 88 anos e sofria de complicações provocadas por 3 acidentes vasculares cerebrais. O advogado Marcelo Alencar iniciou a carreira política em 1967 como suplente do senador Mário de Souza Martins pelo MDB. Em 1969 foi cassado e teve os direitos políticos suspensos pelo Ato Institucional número 5. Com a anistia, filiou-se ao PDT de Leonel Brizola e foi 2 vezes prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Em 1993 entrou no PSDB, elegendo-se no ano seguinte governador do Rio de Janeiro. Em 2002 sofreu um AVC e não voltou a disputar eleições, mantendo, no entanto, a ligação com o PSDB. Tão marcante como sua passagem pelo nosso cenário político foi a atuação de Marcelo Alencar como advogado de presos políticos. Os ex-deputados Márcio Moreira Alves, Hermano Alves, José Frejá, Ciro Curtis, Fabiano Villanova
Elisânias Maciel, bem como o crítico de arte Mário Pedrosa. Estes integram a lista de perseguidos pelo autoritarismo que foram defendidos na justiça por Marcelo Alencar. O corpo de Marcelo Alencar será cremado amanhã no Rio de Janeiro. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, divulgou nota de pesar em que destaca a integridade e honradez de Marcelo Alencar. O texto lembra que em dezembro de 2012, o Senado devolveu a ele, simbolicamente, o mandato de senador cassado pela ditadura militar. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta quarta, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.